Fala, galera, dando sequência ao último programa, e você que tá aí, deixa o like, se inscreve, compartilha com a galera, finge que é fofoca, espalha pra geral. O Peu falou sobre o Mano Menezes na seleção, que foi da seleção e tal, e o Mano, que salvou o Fluminense ano passado, diga-se de passagem, porque o dinizismo não deu certo em 2024, rodou logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vou puxar o Júlio primeiro, mas eu queria saber, é o melhor pro Fluminense? Por que não tirou antes? Me explica um pouquinho disso aí. O que você acha? O porquê que o Fluminense fez isso na primeira rodada? Lembrando que tem aquela regra de que você não pode demitir X técnicos durante um ano. O Fluminense já quebra logo na primeira rodada, como vários clubes fazem todo ano. Na verdade, o Mano já era para ser demitido pós-campeonato carioca, né? Não, nem pós-campeonato carioca, não. Acabou o brasileiro do ano passado. O Fluminense já deveria ter demitido o Mano Menezes. Não era para ter renovado o contrato. Que isso? O cara salvou o time. Não tem como. Rodrigo, o cara pode ter salvo o time. O Fluminense deve ser padrão de tático nenhum, cara. Mas era um bando em campo. O que adianta o cara salvar o time e não dava, não encaixa, ó. Mano Menezes e Fluminense não encaixou desde o primeiro dia. Tá bom, ele salvou o time, ganhou jogos essenciais, fez uma campanha de G6 no retorno do brasileiro, mas não encaixou. Tu via ali que o time ganhava, mas ganhava aos trancos e barrancos. Mas ele tinha um regulamento embaixo do braço. E tem um ponto também. Assim, o time veio quebrado pra mim. Ele veio quebrado. Eu fiz o que dava pra fazer. Agora, na virada do ano, eu vou mudar tudo isso. Não acha que existiu? Sim, mas não vai demitir o cara, entendeu? De cara. O Fluminense passou o campeonato carioca inteiro sendo um bando em campo, igual ano passado, com o elenco que ele mesmo montou. E aí? Cadê? Não teve essa virada de chave. Também que eu gostaria de falar é que, pô, Mano, os últimos trabalhos do Mano, cara, o Mano passou pelo Corinthians recente também. Cara, o comportamento humano vestiário é algo que é, assim, é tenebroso, mano. Pô, o Mano chamou o Yuri Alberto de burro. Tá certo que o Alberto também, naquele período, tava foda também. Ele chamou o Yuri Alberto de burro. Nada justifica no isso. No jogo contra o Fortaleza... Ele teve uma quebra-pau com o Thiago Silva. Ele chama o Thiago Silva de merda. Entendeu? Pô. E a saída do Marcelo... Foi por causa do Mano também, pô. Por conta dele. Eu acho que o Mano só não saiu antes, naquela briga com o Marcelo, porque o Marcelo não era muito bem visto lá dentro. Já começa aí. E se o Mano sai depois dessa briga, além do Fluminense poder se ferrar um pouquinho mais ali no campeonato, porque teria que dar um jeito, o Fluminense não se salvaria. Acaba dando... Não sei, cara. Pra mim... Se o Mano sai ali naquela época ali, o Fluminense não se salvaria. Irmão, pra mim, até o apagar das luzes era Corinthians e Fluminense dando adeus do brasileiro. Primeiro os dois de mão dados descendo felizes da vida. Pô. E aí, quem é que... Eu vou levar esse vídeo seu pra Gaviões, tá? Não, mas, cara, eram dois times que estavam sem salvação ali, cara. No final do ano. Não, isso é fato, O Corinthians foi ao trancos e barrancos, jogando melhor que o Fluminense, diga-se de passagem. E o Fluminense foi aos trancos e barrancos, ganhou jogos, contou com a sorte e funcionou. E aí o Mano sai. Você quebra, você tem um campeonato carioca inteiro pra testar alguém, você não testa. Tem a fase final do carioca, o Fluminense passa também de forma horrível, mas passa. Acaba o carioca, você tem 1, 2 semanas pra organizar e você não chama outro. Começa o campeonato. Junto com a Taça Internacional. Sul-Americana. Com a Sul-Americana. Tendo um Super Mundial no meio do ano. E você quebra esse treinador na primeira rodada. A real é que o Mano já tava subdemitido, né? E só quiseram atestar isso depois do jogo do Fortaleza. Ó, o que acontece? Mas olha a merda, cara. Mas o que acontece? O Mano já chega no início do Campeonato Brasileiro muito pressionado. Já era pra mim ele ter sido demitido na final, pelo menos, do Carioca. Ali deveria ser o ponto principal. Porque o novo técnico teria 13 dias pra mesmo o Fluminense jogando mais do que o Flamengo, tá? O Fluminense jogou muito bem no segundo jogo. Mas o Flamengo não tava no primeiro nem toca. O novo técnico teria 13 dias pra treinar a equipe e vir enfrentar o Fortaleza. Mas a diretoria do Fluminense parece que não pensa e não planeja. Renovou o contrato do Diniz ano passado. 2 meses depois, demite o cara. Esse ano, renova o contrato com o Mano
2 meses depois faz o quê? Demite o cara. O Fluminense tá vivendo para pagar multa de treinador. Tá, e essa SAF do Uhum. Fluminense, você acha que salvaria um pouquinho a vida ali? Que é porque Pelo quem vai comprar preço. a SAF, pelo que eu entendi, é o próprio presidente, não é isso? Não. Vamos lá. Pelo preço que vai ser vendido, eu discordo, tá? Mas vamos lá. 170 milhões. O que acontece? O Fluminense quer uma SAF diferente das que a gente tem. Por isso que quem está organizando tudo é o banco BTG, né? Ele que está tomando conta da SAF do Fluminense. A intenção é fazer um fundo de investimento. Quem quiser investir dinheiro nesse fundo, vai investir e vai ter uma parte dessa ação. E aí, o possível seu, né, o cara que mandaria na SAF, seria o próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Ele é um consórcio do Fluminense. Ele ficaria por 5 anos, tendo a opção, dependendo dos votos dos donos da SAF, ele poderia ficar por mais 5 anos ou não. Então essa é a intenção do Fluminense, fazer um fundo de investimento, sendo ali comandado pelo Banco BTG, ele toma conta da parte do fundo de investimento, e o Mário Bittencourt seria o CEO do clube. Mas, ainda para não fugir rapidinho da seara do técnico, para mim, o melhor técnico para assumir o Fluminense hoje, pensando que você tem uma Copa Sul-Americana, que é um título que o clube ainda não tem, você ainda tem o Campeonato Brasileiro e um Super Mundial, né, de clubes para você poder estar ali, são 2 nomes que me agradam. Renato, para mim eu já tiro. Hoje o Fluminense pensa em Luiz Castro, mas é um técnico caro. E o outro seria Fernando Diniz. Para mim hoje o Diniz deveria voltar ao Fluminense. Que isso, não é possível. Caraca, Sério? eu jurava... E é bem provável, tá? Um cara que já conhece o elenco, já tem um grupo na mão. Então por que não? Mas, Júlio, pelo amor de Deus. Que tem elenco... E é bem provável esse retorno aí, tá? Se ele tivesse o elenco na mão... Se ele tivesse o elenco na mão, não tinha dado merda em 2024. Mas em 2024, o primeiro semestre, o Fluminense jogou sem John Arias, perdeu o André no meio-campo, perdeu Nino e Felipe Melo na zaga. Ou seja, você tem aí o desfalque de 4 jogadores que em 2023, que foi o sucesso do Fluminense, eram pilares do clube. Tá, mas aí você não tem... Se você tem um elenco na mão, você tem uma segunda saída. Vou dar um exemplo, o Flamengo. O Flamengo perdeu um monte de jogadores com lesão. Beleza que o elenco do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Mas perdeu vários jogadores com lesão e se deu uma reformulada ali para ajeitar. E você falou desses 2 técnicos, mas o que tá possivelmente que possa assumir o Fluminense é o Renato Gaúcho. Vindo de fonte do PVC. Não acho então, que não assume, assim, não. segundo o PVC, deve ir. Até lançar o programa já deve estar no ar. Quem foi o treinador está gravando isso no dia 1º de abril. Então, só para avisar que já até lá pode já ter colocado. E aí, o Felipe Melo fez declarações, né, de como é que faz isso, fulano, como é que faz aquilo, fulano. Ele não poderia ser uma possibilidade? Porque é um sonho dele. Não. Bom, o Felipe Luiz tá aí no Flamengo, e aí? A diferença é que Rogério Ceni. O Felipe Luiz foi técnico sub-20. Encerrou a carreira, foi para a Europa estudar, voltou para o Brasil, fez o curso da CBF, passou a treinar o sub-20 do Flamengo, ganhou títulos, começou como interino e ficou de vez. Porque agora quem vai assumir Felipe Melo encerrou a carreira e virou comentarista. E presidente de clube. Americano, dono de clube. Ele comprou lá a SAF do americano. E vamos na mesma vertente do Corinthians. Possibilidades do Fluminense pro ano. Júlio, vai lá, você que é o brasileiro, eu vejo, vamos lá. Acho que vai depender muito do novo técnico que a gente vai ter do Fluminense. Mas eu vou botar o Fluminense brigando naquela água de salsicha ali, de 10º a quem sabe ali 7º lugar, se tiver uma pré-Libertadores. Sul-Americana da vida. Imagina uma final sul-americana, Fluminense e Corinthians, maneiro. Acho que os 2 clubes têm possibilidade de, depender da chave. Ainda não foi anunciado a sede da final sul-americana, ainda não. Não. Mas assim, acho que o Fluminense aí, uma sul-americana, não tem campeonato brasileiro. E assim,
há muito trancos e barrancos com as oitavas de final de Copa do Brasil, e olha lá. Eu vou conforme vocês, que é mais ou menos a mesma ideia que eu tenho de Fluminense. E o que me preocupa muito é o Super Mundial. Não que algum time brasileiro possa ganhar um Super Mundial, que eu acho muito difícil. Apesar que Eu futebol acho tudo. impossível. Cara, mas futebol tudo pode acontecer. Pra dar merda é dor palitos. Pra dar dor de barriga em Sabe, todo porque mundo. vamos lá, eu vou falar uma coisa que muito carioca não gosta de ouvir, é o Lucas Luiz. Naquele ano, o time brasileiro contra o europeu ainda tinha aquele mesmo nível técnico. Mas hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais. Você vê o Campeonato Brasileiro assim, muito sucateado. Esse ano que você vê os times assim com estrelas renomadas, assim, tirando o Bright White, para mim o Bright White é terceiro nível ali da Europa ali, mas são níveis muito contrastantes, pô, sei lá, o Real Madrid versus Flamengo, porra. Não, olha só, o Super Mundial é impossível você conquistar, tá? Vai ser impossível. Mas esse Mundial aí que vai ter ano a ano, né? Igual foi esse ano com o Botafogo, você só ganha se você tiver um não europeu na final. Uhum. E é isso. Você só, Não, e ultimamente você, nem na final está chegando. para você ter É. a chance de ganhar, tá? Você tem que ter um não europeu. Porém, com a mudança de regulamento, agora o europeu vai direto para a final. Ou seja, Não, porque o esquece. europeu. Porque não fazia sentido o europeu estar jogando antes e só um time se ferrar, pegar o europeu na semifinal e tomar uma porrada. Mas deveria. Mas não, pô. O único ano que quase deu Ó, chabu foi com o Real Madrid, que o Real Madrid tava perdendo até, sei lá, 30 minutos do segundo tempo. Aí alguém falou assim: vamos fazer gol? Aí o Real Madrid Foi contra o atropelou o time time japonês, japonês né? lá. não, teve também o Manchester City. A semifinal, o Manchester City teve mais trabalho do que na final. Não, mas afinal, o Manchester City foi tranquilo. Segundo de jogo, 1-0. É, Mas não, mas é difícil você imaginar que se eles botarem 50% a mais de força, eles vão levar. É isso que eu tô sim, falando. mas Mas, o mas que eu tô falando é. o que me preocupa o Super Mundial não é nem só isso. É o Hum, fato de, por exemplo, o Flamengo, beleza, tá na mesma base do ano passado, até melhorando um pouquinho, né, com o Felipe Luiz e tudo mais. Mas o Botafogo é um time que ainda não existe. Não existe o uhum, Botafogo ainda. O Fluminense não tem nem técnico. uhum, O Palmeiras, querendo ou não, fez um estadual terrível. sim. Os outros times sul-americanos, exceto aqui o do Brasil, também não tem respaldo de físico, financeiro. Meu Iremos medo é, por todo mundo a exemplo. passeio. Então, meu medo não é nem esse. Vamos lá em Miami pra fazer umas comprinhas. Tá, mas não passar um. Pô, passam 2 de cada grupo. Não Não, passar um, eu por acho que exemplo. vão passar. Mas pós isso, começou o mata-mata na competição, vai cair todo mundo. Vai todo mundo cair de mãos dadas. Ninguém vai ficar. Não vai sobrar um. Pode escrever, pode estar gravado. Não vai sobrar um, amigo. Vai ser uma Champions de luxo. Quase isso. Sim. Então é isso, Aham. galera. Então é isso, galera. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fui!